ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Nesse instante entramos em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e o efeito do coronavírus sobre a sociedade, além, é claro, de conferir a percepção da imagem do Brasil no exterior. Antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Agora sim, eu dou as boas-vindas aos meus colegas de bancada, começando por Maria Luísa Abbott, diretamente de Londres, na Inglaterra. Rosana Dias, que fala conosco desde Toronto, no Canadá. José Gabriel Andrade, de Braga, em Portugal. E de nossa muito Buenos Aires querida, Santiago Farrell, fala diretamente conosco da Argentina. Hoje teremos uma conexão internacional um pouco diferente das edições anteriores, porque o nosso convidado de hoje é um especialista em democracia. Viajou praticamente o mundo todo, cobrindo guerras e conflitos sociais, e até para entender esse momento tão peculiar pelo qual atravessa o Brasil, queremos aproveitar toda essa experiência e vivência desse nosso convidado de hoje, por isso vamos direto para a nossa entrevista. Eu falo do Lorival Santana, analista de assuntos internacionais da CNN Brasil, colunista do Estadão, especialista em geopolítica e contemporaneidade. Jornalista e escritor Lorival Santana, pode-se dizer, é um repórter do mundo. Fez coberturas em 70 países, incluindo todos os da América do Sul, com exceção da Guiana e da Guiana Francesa. Passou pelas Américas do Norte e Central, Europa, África, Oriente Médio e Ásia também. Cobriu conflitos na Irlanda do Norte, Colômbia, Afeganistão, Iraque, Líbano, Kosovo, faixa de Gaza, Geórgia, fez coberturas na Líbia, na Síria e também em Mali. Fez reportagens nas Coreias do Sul e do Norte e, em 2019, percorreu 6 países africanos ao longo de 50 dias. Lorival Santana, muito obrigado por estar aqui conosco no Conexão Internacional. É um grande prazer estar aqui com você, Marco, e com os nossos colegas espalhados pelo mundo. Lorival, depois de ter feito essa breve apresentação, eu tenho uma curiosidade que eu queria dividir com quem está nos acompanhando. Você é casado? Eu estava casado com uma dentista colombiana no período em que fiz muitas dessas coberturas que você citou aí, com quem eu tenho 2 filhos, e que eu conheci cobrindo o conflito na Colômbia. Então, não foi algo que eu introduzi no casamento, ela me conheceu já nesse ritmo, né? E ela é uma fatalista católica que acha que as pessoas morrem quando tem que morrer. Isso ajudou bastante na compreensão ali, na tranquilidade. E depois eu me separei e sou casado hoje com uma jornalista que também já morou fora, morou na Rússia, a Ellen Brown, e com quem temos uma filhinha pequena e que também compreende bastante e compartilha bastante aí as minhas inquietudes e as minhas andanças. É verdade, porque com andanças como essa aí, não há casamento que resista, mas olha, legal. Viu? O convite que eu fiz ao Lorival foi para que ele comentasse, entre outras coisas, do seu mais recente livro, O Estado da Democracia. É um livro que reúne aí publicações que você fez no jornal Estado de São Paulo, e são produtos da sua coluna, né, que foram publicados entre 2016 e 2021, né? Você podia dar uma prévia para a gente? O que traz dentro, qual a síntese do seu livro, Lorival? Essa coluna completou 5 anos agora em abril e foram cerca de 250 colunas. E aí, quando eu fui dar uma revisada no que eu tinha produzido, eu percebi que 120 dessas 150 eram sobre a democracia, né? Então, eu escolhi 100 delas para esse livro e acho que esse número mostra o que eu digo no prefácio, que a democracia passou pelo maior teste de estresse desde a Segunda Guerra Mundial, né? Porque se a gente considerar os países democráticos, é claro que o teste de estresse só acontece nos países onde existe a democracia, né? Então, teve realmente, nesses 5 anos,
acontecimentos que colocaram em xeque realmente, né, a solidez da democracia. Então, essas colunas refletem muito isso. Muitas vezes eu estava nos países em que estavam acontecendo as situações, as crises, as eleições, etc. Então, essas colunas elas são um testemunho mesmo desse tremendo teste de estresse que culminou na invasão do Capitólio, que eu defino como a maior ameaça à democracia na minha geração, né? Eu tenho 54 anos. E por que a maior ameaça? Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, falam, não, mas e a Venezuela, e a Turquia, e a Rússia? Não, esses países nunca tiveram uma democracia sólida. Então, eu estou comparando, eu estou colocando o impacto disso sobre a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, né? E onde a Luísa Abbott está também, no Reino Unido, quer dizer, também o Brexit foi um imenso desafio nesse sentido. E a França, eu cobri a eleição de 2017, em que a Marine Le Pen, de um partido que tem uma origem nazista no regime de Vichy, teve 34% dos votos no segundo turno. Então, eu estou mencionando aí as três grandes referências, as três maiores e mais antigas democracias do mundo, Estados Unidos, Reino Unido e França. Você diz que a democracia no mundo ela está sob risco, né? Isso é um fato que existe agora uma nova forma de autoritarismo, se eu não me engano, a frase que você disse. Isso surge a partir da eleição de Trump. Eu vou, em seguida, abrir aqui a conversa com os nossos colegas. Isso surge a partir da eleição de Trump ou já é um processo anterior? Bom, isso vem em países onde a democracia era menos sólida, como na Rússia, na Turquia e na Venezuela, como um processo de captura da própria democracia. Então, não foram golpes militares, como a gente conhecia na época da Guerra Fria. É uma estratégia de perpetuação no poder usando as ferramentas da democracia. Então, você reescreve a Constituição, né, você captura o sistema judiciário, consegue trabalhar para que a oposição que realmente ameaça, que realmente é competitiva, não concorra, não tenha condições de competir mais, controla a imprensa, né, e vai, então, capturando e dando, na medida do possível, uma embalagem democrática para um regime autoritário. No caso dos Estados Unidos, foi um processo que começou em 1994 com o Newt Gingrich, que é o líder republicano lá, que percebeu que os republicanos não ganhariam mais eleições se não mudassem a estratégia, porque o Bill Clinton havia capturado, havia absolvido a visão econômica dos republicanos, né, e trazia toda uma visão liberal na parte moral e tal. Então, eles resolveram se entrincheirar em valores conservadores, trouxeram as questões culturais, morais, para o centro da política. Claro que sempre estiveram lá, mas não com tanta força. A economia sempre foi algo mais importante. A economia continua sendo importante, mas as questões do aborto, homossexualidade, do uso de armas, né, o acesso às armas, ganharam uma maior força, e já havia um processo ali de uso das rádios. Na época, a internet estava nascendo, mas as rádios no meio oeste americano, que tracionavam teorias conspiratórias. O próprio Mike Pence era um radialista em Indiana fazendo isso. Eu viajava para os Estados Unidos, ouvia essas rádios e ficava impressionado com isso. Depois a internet veio e serviu de plataforma disso, né? Então aí veio o populismo, né? Foi possível por meio disso, chegou aos Estados Unidos com o Donald Trump, com o amadurecimento dessas estratégias. Maria Luísa Abbott, a tua pergunta. Lorival, eu queria que você me ajudasse a entender, porque daqui de fora, uma das coisas que a gente olhava para o Brasil e achava que a gente continuava tendo muitos problemas, mas a nossa democracia era uma coisa razoavelmente sólida. Como é que essa para usar a frase aqui do
do Viktor Orbán da Hungria, essas democracias iliberais, não é? Não liberais, como é que chegou no Brasil esse tipo de diálogo? Como é que foi essa viagem da Europa e dos Estados Unidos, essa reversão da democracia? Como é que chega no Brasil isso? Como é que a gente resultou no Bolsonaro e nessa uma situação em que, pelo menos daqui, parece que a democracia brasileira, de vez em quando, está também sob uma ameaça séria? O ponto de partida é o mesmo desse que existiu no Reino Unido e que engatilhou o Brexit e a eleição depois do Boris Johnson, que é o ressentimento, né? Essa mescla de raiva e tristeza, o sentimento da perda de privilégios, né? Então, é uma camada da população, em geral branca, em geral com uma certa influência de religião e com um certo conservadorismo moral, que sente que perdeu o seu lugar na sociedade, um lugar que tinha antes, que tinha ao longo de muitas gerações, né? Então, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o governo do Barack Obama impulsionou esse sentimento, aumentou essa sensação, esse susto com relação a uns Estados Unidos que não são mais reconhecíveis e tal, governados por um homem negro, etc. E no Brasil, o governo do PT, né, do Lula e da Dilma Rousseff, com diferentes desempenhos. Não quero dizer que tenham sido governos tão bem-sucedidos quanto os do Barack Obama, não estou fazendo esse tipo de avaliação, mas só pensando no conteúdo psicossocial dessa questão, né? Assim, então, um governo de esquerda que acabou demonstrando um forte, como era natural, né, um forte apego pelo Estado, uma tentativa de capturar, de sequestrar o Estado, aliado a um processo de corrupção que foi exposto e tal. Então, tudo isso amadureceu algo que vinha fermentando há muitos anos, já desde a redemocratização do Brasil, né, que era esse sentimento de que uma certa classe média, classe alta e até setores emergentes das classes mais pobres, mas que emergiam, estavam perdendo o espaço. E aí veio, no caso, sobretudo, das classes mais pobres, a influência do pensamento evangélico, das igrejas evangélicas, que trazem um sentido de prosperidade, né? Uma teologia da prosperidade que valoriza muito o indivíduo e uma relação direta entre o indivíduo e Deus, sem intermediários. E aí, a partir desse modelo, a política como que copiou esse modelo, substituindo Deus por um líder messiânico, né? Um líder que fala diretamente ao povo e que até recorre a Deus, a uma legitimidade divina, né? Então, esse é um modelo que foi construído nos Estados Unidos, né? Na forte cultura protestante que existe nos Estados Unidos, e foi, de fato, importado para cá, e foi até assimilado também por uma fatia grande de conservadores católicos. Então, é uma junção de várias fatias da nossa sociedade. É substancial em termos numéricos, né, a abrangência desse grupo social no Brasil. Então, os números mostram isso claramente. E aí houve o processo da polarização, que também é fundamental, né? Assim, você eliminar o centro, eliminar o diálogo, você tracionar a ideia de que a negociação é uma traição, é algo feio, algo errado, né? Que o diálogo não pode existir, porque é uma luta entre o bem e o mal. E aí esse esquema mental está presente nos dois polos, né? Porque são dois tipos de populismo, um de esquerda e um de direita, e então, com isso, subsume o ambiente democrático vai desaparecendo, porque a democracia vive do diálogo, da negociação, da mediação dos partidos e tal. Então, um ressentimento em relação aos partidos, à política tradicional, a sensação de que os políticos tradicionais nos enganam, nos traem, o que muitas vezes eles fazem mesmo, né? A mentira é central na política, né? Então, com isso,
o Brasil ficou maduro para ser capturado por esse movimento que existe na Hungria, que você citou, né, e em várias partes do mundo. José Gabriel, falando com a gente de Braga, em Portugal. José, sua pergunta. Olá, Norival, obrigado por estar aqui com o grupo do Conexão. Tem uma pergunta e também uma provocação. Com os meus alunos eu pergunto sempre qual o papel da comunicação e em comparação a outras áreas, eu digo o papel do direito à justiça, da medicina à saúde e assim por diante. Perguntou e o da comunicação. E chegamos lá ao final do debate, percebemos que o papel da comunicação nas suas diversas áreas ou sub-áreas é a democracia. Acredita nessa afirmação, Norival, e com essas mudanças de ferramentas que nós assistimos, acha que a democracia corre mesmo perigo? E qual a função, então, dos comunicadores e também dos consumidores ou dos receptores de informação nesse momento de mudança de paradigma entre informação, emissor e receptor? Eu acho importante você ter citado também a medicina e a ciência, porque eu acho que o jornalismo, a medicina e a ciência estão nessa mesma esfera, que é a esfera do racional, né? do pensamento racional. Nós estamos aqui conversando dessa forma porque nós tivemos uma educação na qual o lado racional foi atraente para nós, né? Foi algo interessante, que fez sentido para nós, mas boa parte da população brasileira e de outros lugares do mundo não tiveram esse contato com a racionalidade, né? E para elas a escola foi uma coisa chata, né? Sem sentido, sem valor prático. Então, esses grupos são facilmente capturáveis pelas emoções, né? E difíceis de serem trazidos de volta com argumentos, dados, estatísticas, fatos. Não fazem sentido para essas pessoas quando elas são capturadas por um tipo de fé, de adesão, em que há muita emoção. Aquilo fez sentido para elas, é uma relação sobrenatural com a verdade, né? E não essa que a gente lida, em que se você me apresentar um argumento forte, um dado, eu vou falar assim, putz, eu não tinha pensado nisso, você tem razão, tal. Então toda essa coisa do diálogo, né? Do argumento em vez da posição, né? Então o jornalismo, ele vive desse mundo do racional, né? E esse processo coincidiu com um processo de empobrecimento do jornalismo, né? De deslocamento das receitas publicitárias e da audiência, né? Do jornalismo, das empresas jornalísticas para as plataformas digitais, que ficam agora com quase toda a receita proveniente do consumo de jornalismo, do consumo de informação, né? Então, o modelo de negócios do jornalismo se perdeu muito, foi muito prejudicado. Então, com isso, esse flanco aberto foi identificado por esses grupos populistas, cujo projeto também inclui atacar o jornalismo, né? Porque o jornalismo, a ciência, a medicina, a educação, assim como o Poder Judiciário e o Congresso, o Parlamento, são os limites para um poder irrestrito, ilimitado, que esses líderes populistas buscam ao fazer essa conexão direta com o povo. Eles sendo os representantes diretos do povo, todas as outras intermediações se tornam ilegítimas. Aqui no Brasil é usada uma frase em camisetas e em faixas: Supremo é o povo. Uma forma de rejeitar o papel do STF e de concentrar toda a legitimidade, todo o poder nas mãos de um líder só, que supostamente representa o povo. Então, essa é a armadilha da democracia direta. Então, o jornalismo é pego numa situação já em que ele está muito enfraquecido, ele é arrastado, como todos os atores são arrastados emocionalmente para uma briga para a qual ele não está preparado, na qual ele só perde, porque ele tem ferramentas, armas
que não tem força. Eu faço uma analogia, eu cubro muito guerra, né? Então, o terrorismo é uma forma de guerra sem regras, né? Sem reputação, sem limites, né? Sem moral. Então, é uma ferramenta muito forte, muito letal, né? E enquanto ele está nessa guerra assimétrica, exércitos fortes ainda conseguem contê-lo, polícias e tal. Mas quando ele consegue tomar o poder, então é como se, da mesma maneira, uma força que era assimétrica, que estava excluída, né? E o presidente Jair Bolsonaro representa muito isso, né? Ele foi do baixo clero a vida inteira, um deputado irrelevante ao longo de quase 3 décadas, né? Então, quando esse grupo chega ao poder, realmente eles desmantelam as regras pré-existentes e a luta continua sendo assimétrica, só que em favor deles, né? Então, é uma revolução, né? É uma revolução, porque é uma mudança total de regras e uma tomada de poder de um grupo que se sentia excluído. Vamos cruzar o Atlântico, Lorival, vamos falar lá com o Canadá, Toronto, Rosana Dias. Por favor, Rosana. Oi, Lorival. O Marco nos passou aquele link do seu debate com um grupo do Estadão, que eu tive a oportunidade de ver e é muito interessante. E ainda falando de mídia, você estava falando de jornalismo, até que em algum momento alguém fala de zona de conforto da mídia, né? Então, até que ponto você acha que de vez em quando a mídia ignora ou ignorou esses populistas, né? Que achava que alguém fala lá, parece um grupo de malucos e que no fim os malucos estão no poder agora, né? E eu queria um pouco tua análise se em algum momento a mídia está um pouco, sabe, soberba demais e o que precisaria talvez mudar para tentar detectar essas tendências. Existe um problema estrutural no jornalismo, que é a visão de que a notícia é o extraordinário. Porque isso distancia o jornalismo das pessoas que vivem o ordinário, né? Então, elas não identificam a realidade nas notícias, naquilo que os jornalistas produzem. Antes do surgimento das plataformas digitais, as pessoas não tinham alternativa. Para saber o que estava acontecendo no mundo, elas eram obrigadas a consumir os produtos jornalísticos, sentindo esse viés, esse desconforto, mas de uma forma mais inconsciente, porque não conheciam uma alternativa. As plataformas digitais trouxeram uma alternativa, né? Uma visão, muitas vezes, do mundo elaborada por pessoas comuns, que não seguem as regras do jornalismo. Isso trouxe muita vitalidade para a circulação das informações, muitas coisas que não eram divulgadas apareceram, coisas verdadeiras, sérias e importantes, né? Mas também muita mentira, muita coisa enviesada, né? Mas, de qualquer maneira, o jornalismo tem, sim, esse problema cultural, estrutural, né? Existe aqui no Brasil, e acho que isso vem da Península Ibérica, onde está o Zé Gabriel, que é uma noção de que o erudito, o conhecimento, o intelectual, tem que ser distante do coloquial e até do concreto, né? Uma cultura da abstração, né? A gente fala de uma forma, de um jeito, quando está no dia a dia, e quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar em público, quando a gente vai fazer jornalismo, a gente usa uma outra língua, né? E não é só a língua que muda o vocabulário, é uma atitude diante do mundo muito distanciada da realidade. Então, todo esse grupo, essas faixas da população que eu descrevi antes, que viviam esses ressentimentos, essa sensação de perda de privilégio, identificaram no jornalismo um dos grandes culpados por isso, né? Um grande engano, uma grande mentira e tal. E esses líderes populistas, uma característica deles é falar a linguagem do povo, né? E isso é tão importante que eles criam um cimento emocional tão forte que deixa de ser relevante a coerência lógica e até a coerência cronológica. Eles podem se desmentir. Falaram que
falar uma coisa no passado e depois dizer que não falaram isso. E não tem problema para eles. E aí vem o jornalismo e todas as fantásticas iniciativas de fact-checking, dizer, não, olha aqui, ele disse o contrário e tal. Isso só irrita mais ainda os seguidores, que acham que isso é irrelevante, estão atrapalhando a minha fé. E aí os seguidores, eles abandonam, não dão importância para essas cobranças do jornalismo, porque eles estão ali naquele transe, né, assim, e naquela catarse contínua, né, do emocional, que é algo muito mais poderoso para eles do que qualquer dado de realidade e tal. Muito bem. Santiago Farrell, de Buenos Aires, nossa Buenos Aires querida. Por favor, Santiago, sua pergunta. Oi, Lorebar. Você falou já da polarização, que é um fenômeno não só no Brasil, por exemplo, aqui na Argentina é fortíssimo, mas também falou que a polarização continua, né? E na semana passada, quando a gente fez a matéria do encontro do Fernando Henrique com o Lula, esse almoço, a gente falou que era como uma sentença de morte para a terceira via nas próximas eleições brasileiras. Tudo indica que o Brasil se encaminha a uma nova polarização eleitoral em 2022. Eu queria saber se você acha isso e se você acha que, por exemplo, o antipetismo, o antilulismo continua tão forte como antes. Eu acho que o país está dividido, né, entre anti-bolsonaristas e anti-lulistas. Essa é a nova lógica da política, não é a negação do outro. O impulso de excluir o outro, de desejar realmente que o outro deixe de existir, é algo muito primitivo no ser humano, né? Porque vem do lado animal, né? E aqui teve o período em que se dizia assim, vai para Miami, e aí se respondia assim, vai para Cuba. É uma forma de dizer, este país não é seu, vai embora daqui, deixa só a gente, só o nosso grupo aqui, né? E nesse processo que foi capturada a bandeira do Brasil. Eu vi isso acontecer na Venezuela e no caso das guerras que eu cobri, quando são guerras civis, né, como no caso da Primavera Árabe, os ditadores que estavam sendo derrubados, todos eles disseram isso. Vai embora, aqui não é o seu país, aqui é o meu país, né? O Mubarak disse isso, o Ben Ali disse isso da Tunísia, Mubarak do Egito, e o Gaddafi da Líbia e o Bashar al-Assad da Síria. Sempre tem essa coisa, vai embora daqui, né? Então, isso é uma grande armadilha, no sentido de que é algo em que a gente cai e fica difícil de sair. Difícil. Você vê o caso dos Estados Unidos agora, né? O Joe Biden se elegeu com todo um propósito de buscar o diálogo, refazer a ponte. E ninguém com mais credenciais do que ele, passou 36 anos no Senado, um dos melhores amigos dele era o John McCain, republicano, né? E cuja viúva apoiou a eleição dele. Bom, mas ele está com muita dificuldade de fazer isso lá nos Estados Unidos, né? Porque a polarização ela tem uma força inerente muito grande que cria uma inércia, né? Veja agora o que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, em que quando os republicanos tiraram a Liz Cheney, colocaram uma deputada por Nova York no número 3 da liderança da bancada. Essa deputada, ela é liberal, ela constantemente votou contra as propostas do governo Donald Trump, mas ela é leal pessoalmente ao Trump no sentido de que ela aceitou as versões de fraude eleitoral, foi contra o impeachment.
E a Liz Cheney é o contrário disso, super conservadora, filha de um ex-vice-presidente super conservador, e que sempre votou a favor das propostas do governo Trump, mas que não aceitou a invasão do Capitólio, né? Então, veja o que se torna importante, né? Não são mais as visões políticas, é a lealdade a um líder. Então, talvez a gente depois possa avançar. Eu tenho algumas ideias sobre como sair disso, mas certamente é nisso que nós estamos. Eu não vejo a menor perspectiva de sairmos disso no médio prazo. Maria Luísa Abbott tem uma pergunta, Maria Luísa? Lorival, você que observou tantos países, eu imagino que você também observa, inclusive em períodos de guerra e outras situações que você cobriu, uma perda de reputação internacional desses países, que é um pouco o que o Brasil vive hoje com o governo Bolsonaro. Há muitas críticas em relação ao país, em relação ao meio ambiente, à condução da pandemia, tudo isso tem saído intensamente na mídia internacional. Eu queria que você me dissesse se você consegue medir quais são os estragos que essa reputação, essa perda de reputação causa para um país. Que prejuízos, que perdas? São perdas só econômicas, perda de liderança? Que perdas traz uma perda de reputação? As duas grandes questões do mundo hoje, como você sabe muito bem, você está aí num dos centros do mundo, né? São a pandemia e o meio ambiente, que são duas questões que estão interligadas, né, na percepção das pessoas, porque foi por uma urbanização desorganizada, uma não adaptação de uma cultura silvícola e rural da China, que drasticamente, rapidamente, abruptamente se urbanizou, que um sujeito lá provavelmente comeu uma coisa que não pode comer e que antes comia, mas estava tão isolado que aquilo não se disseminava, mas estava num centro urbano e aquilo virou uma pandemia, né? A Amazônia tem, segundo o Instituto Evandro Chagas, do Pará, 22 mil vírus desconhecidos. Então, o desmatamento da Amazônia pode destravar inúmeras pandemias. Por isso, as duas coisas estão interligadas e a pandemia reforçou um sentimento que já vinha acontecendo de um desejo de voltar para dentro de si mesmo de novo, para não ser tão dependente de países estranhos, com culturas alheias, sistemas políticos, etc. Então, essa sensação de ameaça vindo de fora foi muito reforçada pela pandemia, né? Uma ameaça existencial. Agora, então, o Brasil está mal colocado nessas duas coisas, né? Quer dizer, deu uma péssima resposta à pandemia, hoje é o segundo país com mais problemas, assim, né? E a Índia agora já está numa curva descendente, então o Brasil provavelmente voltará de novo ao topo das preocupações em relação à pandemia. Em relação ao meio ambiente, o desmatamento e as queimadas aumentaram a partir do primeiro ano do governo Bolsonaro, com um presidente que disse na Assembleia Geral da ONU que as queimadas eram culpa dos índios e das ONGs, e que tem um ministro do meio ambiente, né, que foi gravado dizendo que era bom aproveitar que a mídia estava ocupada com a pandemia para violar as regras que nós temos aqui, que são muito boas, né, muito respeitadas. O Código Florestal Brasileiro tinha esse nome antigo, já não é mais esse nome, mas essas regras são muito boas, só que não são cumpridas, né? E que agora sofre um processo de investigação policial por venda de madeira ilegal. Então, o nosso momento é péssimo com relação a isso, no momento em que a governança ela assimilou muito, incluiu muito, a partir de agora, a questão ambiental, né? Antes, o nosso calcanhar de Aquiles era a corrupção na questão da governança, das relações entre as empresas, os investimentos, né? E agora é a questão ambiental.
Mas esse dano não é duradouro. Por quê? Basta olhar o que aconteceu com os Estados Unidos. Quer dizer, durante o governo Donald Trump, houve uma perda muito forte, muito acentuada de prestígio dos Estados Unidos. E isso desorganizou o sistema internacional, porque os Estados Unidos eles têm um papel, né, muito importante no incentivo a atitudes multilaterais, a democracia, é um modelo, né? E agora, com o Joe Biden, rapidamente os Estados Unidos recuperam esse prestígio e essa credibilidade. Embora, é claro que, por exemplo, os aliados europeus percebem que não podem confiar totalmente nos Estados Unidos, porque podem eleger de novo um outro Donald Trump, mais jovem, mais radical, que vá romper os acordos que eles, com tanto sacrifício, costuraram. No caso, por exemplo, do acordo nuclear iraniano. A mesma coisa em relação à Ásia-Pacífico. A parceria do Transpacífico foi desenhada pelo Barack Obama para isolar a China. E foram abandonados. O Acordo do Clima de Paris, né? Teve um protagonismo do Barack Obama. E foi um feito multilateral, do qual participaram China, Rússia. O Barack Obama conta isso em detalhes no último livro dele. E o Joe Biden faz menção também. Tem a participação da Dilma Rousseff e tudo, nas negociações, com a União Europeia também. Então, há, claro, um soluço. Quer dizer, o mundo não voltará a ser o mesmo depois do Donald Trump, né? Então, a percepção em relação ao Brasil não voltará a ser a mesma depois de Jair Bolsonaro, mas é possível recuperar grande parte do prestígio perdido no futuro. O José Gabriel Andarte tem mais uma pergunta para você, Lorival. Por favor, José. Obrigado, Marco. Muito rápida. Porque o Lorival ao longo do discurso, apresentou diversas vezes a presença da religião ou das organizações religiosas. Por essa sua experiência internacional, na cobertura, como é que vê o papel da religião, ou melhor, o papel dos líderes religiosos num espaço de democracia? Eles têm os dois papéis, né? Tanto de proteger a democracia quanto de minar a democracia, dependendo de que lado eles estejam. Aqui, na nossa experiência no período da ditadura militar, uma parte da Igreja Católica foi instrumental no golpe militar, no apoio ao regime, e outra parte foi instrumental na resistência corajosa, né? Corajosa. Eu tenho exemplos na minha família até, de pessoas torturadas e reprimidas, amigos da minha família, que era uma família muito católica originalmente. Então, aqui a gente ouve vozes, e no mundo inteiro, né, vozes de moderação, de compaixão, e outras, e a gente vê também a manipulação do discurso religioso em favor do autoritarismo, né? Então, a religião, assim como o ser humano, é ambivalente. A gente está caminhando para o final do nosso encontro, infelizmente, Lorival, mas eu tenho duas questões que certamente dariam um programa inteiro, mas eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre ela, e, se possível, rapidamente. Você tocou no aspecto da China, né, o papel da China e agora a retomada dos Estados Unidos numa busca de um reposicionamento geopolítico, né, perdido com o governo Trump. Ele abriu um vazio que foi rapidamente ocupado pela China. Hoje o mundo percebe uma dependência muito grande e me chamou muito a atenção uma matéria que foi veiculada na CGTN, a emissora estatal internacional da China, que mostrava o Biden falando sobre mobilidade, falando sobre a eletrificação de veículos, né? E que os Estados Unidos estavam muito atrás da China e que eles precisavam reagir a isso, ao contrário de negar ou desprezar o seu, entre aspas, inimigo.
poucas semanas depois, ele determina que os instrumentos de investigação, os departamentos de investigação, busquem a origem do vírus. É uma coisa meio contraditória. Como que está essa luta geopolítica agora com a China? A gente percebeu muito bem a nossa dependência nesse processo de pandemia e o reposicionamento dos Estados Unidos. Como que isso está impactando, de um modo geral, o globo? Até o final do governo Trump, a disputa por hegemonia entre os Estados Unidos e a China tinha uma feição econômica e tecnológica. E, nesse sentido, não lembrava em nada a Guerra Fria, porque a União Soviética não era um concorrente econômico nem tecnológico dos Estados Unidos. Era uma disputa ideológica. E o Joe Biden trouxe a disputa ideológica para essa questão. Continua sendo econômica e tecnológica, como você bem mencionou, mas ele trouxe o componente de uma luta entre a democracia e a autocracia. Nos últimos anos, eu tive 3 vezes, eu estive muitas vezes na China, mas entre 2018 e 2019 eu estive 3 vezes lá e vi uma mudança do discurso lá, de que nós temos aqui um modelo que pode servir para vocês. Parece que a democracia de vocês não deu certo. Antes eles não falavam isso, né? Eles falavam, cada um tem o seu modelo e ponto final. Então o Biden chega nesse momento para recolocar a conversa nesse nível que era o nível da Guerra Fria, né? E aí sim, agora já se pode falar numa segunda Guerra Fria, né? E uma disputa entre modelos políticos. Só que isso o Joe Biden vai pagar um preço por isso, porque ele será cobrado, como foi em relação a Israel, a questão, já que direitos humanos passam a ser um fator importante dentro da política externa, então isso eleva muito a barra da atuação dos Estados Unidos. Complicadíssimo isso. Outros presidentes evitaram essa situação. Mas ele não parece muito constrangido, né? Tanto que continua conversando com a Arábia Saudita, buscando um acordo com o Irã, e elogiando o Egito, que é uma ditadura militar, pela mediação do acordo entre o Hamas e Israel, mas vai ser cobrado dessa incoerência, né? Então, essa é a nova feição, complica bastante a disputa, porque todos os outros elementos continuam lá também. E agora, assim, para encerrar, você que lança um livro de democracia que está à venda na Amazon, é isso? Exclusivamente na Amazon? Sim, exclusivamente na Amazon, em todas as Amazons do mundo. Parece que a Amazon brasileira está vendendo só a versão Kindle, mas a Amazon americana vende a versão Kindle e impressa, as 2 versões. É mais fácil comprar por lá. Já que o seu livro fala de democracia, a minha última pergunta é: como anda a nossa democracia aqui? A gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, uns posicionamentos que eu diria no mínimo estranhos, né? Envolvendo Forças Armadas por vezes, questionamentos até do Congresso, do Senado, enfim, como é que tudo isso acho que ganhou uma outra temperatura com a CPI da pandemia. Para onde caminhamos na sua visão? Você que já cobriu tantas outras democracias em conflito. A democracia brasileira está passando por um forte teste de estresse desde o ano passado, quando houve aquele ataque com bomba incendiária ao STF. O STF respondeu de forma muito vigorosa. Depois o Congresso tem respondido também, né, chegando a ameaçar o presidente de um processo de impeachment na questão da pandemia. Abriu essa CPI, que é prejudicial ao governo, potencialmente, e também a Polícia Federal agiu de forma vigorosa, mesmo tendo tido a mudança do diretor, do superintendente no estado do Amazonas, levou adiante a investigação do ministro Ricardo Salles e,
de todos os lados que a gente observa, está havendo uma resposta, um funcionamento muito robusto dos chamados freios e contrapesos do Brasil. Eles estão sendo testados, sim, mas eles estão respondendo. E no interior das Forças Armadas também existe também uma contenção, né, da contaminação das questões civis nas questões militares, que os militares sabem que é um grande risco para a instituição. Então, de novo, tudo é muito ambivalente. Em todas essas instituições existem atitudes que são corrosivas contra a democracia, mas existem também forças muito importantes que estão protegendo a democracia. Ela está mostrando um frescor, um vigor muito grande no Brasil, apesar de todos os atropelos. Uma visão otimista, ainda bem. Dorival, quero agradecer bastante a sua participação aqui no Conexão Internacional. Eu ia falar de outro programa nosso aqui, o Comunicação S.A., que não deixa de ser aqui. Mas eu quero agradecer você, a presença aqui no Conexão Internacional. Muito obrigado pela sua presença e sua participação, viu? Eu que agradeço, foi um grande prazer, Marco. Obrigado, Rosana, sua participação direto de Toronto. Obrigado, Maria Luísa Abbott, diretamente de Londres. José Gabriel Andrade, nosso príncipe de Algarves, diretamente ali de Braga. E Santiago Farrell, falando conosco da nossa Buenos Aires querida. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Conexão Internacional. Até lá.